Olá pessoal! Se você quer saber como funciona a construção do seu corpo material, acompanha com a gente nesse vídeo. Olá pessoal! Eu sou o Guido do canal Olhar Invisível. Estamos aqui na continuação desse vídeo, na parte 2, onde a gente vai discutir como é que o seu corpo material é construído, porque uma vez que eu, que você, que nós decidimos estar aqui na Terra, vivendo toda essa experiência maravilhosa, a gente precisa saber como que o nosso corpo material ele é construído, para depois na parte 3 do vídeo a gente entender por que você nasce com algum tipo de deficiência, tá? Para que a gente possa discutir essa questão de como o seu corpo é construído, materialmente falando, a gente precisa entender um pouquinho da constituição que a gente utiliza aqui no universo, né? Se você é um estudioso das tradições tibetanas, ou se você estuda apometria, ou se você é um estudante da teosofia, você vai verificar que nós temos 7 corpos. Cada corpo é utilizado na manifestação em um tipo de plano diferente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo físico, esse corpo físico ele vai ser utilizado para me manifestar no plano físico, no mundo físico, né? Por quê? Porque para que eu interaja com os objetos que estão no plano físico, eu preciso ter um corpo que esteja na mesma densidade desses objetos. Né? Para eu poder pegar essa cadeira, para eu poder sentar aqui nessa cadeira, para eu poder pegar um copo, para eu poder fazer qualquer coisa, eu vou ter que ter esse corpo físico, certo? Mas se eu, por exemplo, tentar... Vamos pegar o exemplo da cidade Nosso Lar, que é a cidade que o André Luiz psicografou através do Chico Xavier, né? E também pelo Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira também ajudou a psicografar um pouquinho desse livro do Nosso Lar, né? Se você pegar a cidade Nosso Lar, aonde o André Luiz nos conta que essa cidade ela fica na ionosfera terrestre, né? Ou seja, é muito alto lá na ionosfera terrestre, vai a 500 km de altura, né? E eu tentar levar esse meu corpo físico para lá, não vai dar certo. Por quê? A hora que eu soltar o corpo físico para tentar pisar na cidade, a gravidade vai puxar o meu corpo físico para baixo de novo e eu vou me esborrachar no chão, né? E dada a altura da minha queda, é claro que meu corpo físico vai ficar em pedacinho, né? Então não é muito aconselhável eu tentar chegar com esse corpo físico lá numa cidade espiritual, né? Não vai funcionar. Quando vocês comemorarem a Páscoa do próximo ano, não comemorem a ressurreição do corpo físico de Jesus, tá? Jesus não ressuscitou da maneira como a gente pensa. Jesus, ele ascendeu aos céus? Ascendeu, tá? Ele está vivendo agora, está operando no mundo dos ascensionados, mas ele não ressuscitou fisicamente. O corpo físico dele não está ali todo aberto, com as chagas, com as feridas todas aí fisicamente, né? Isso não acontece. Por quê? Porque não tem necessidade, né? O espírito, ele, uma vez que se desconecta do corpo físico, ele sobe para o plano que ele é de acordo com a sua vibração, né? E Jesus já está no mundo dos ascensionados, já está no grupo dos espíritos que não encarnam mais, né? E aí com isso ele opera grandes atividades, grandes tecnologias que a gente também pode discutir em outros vídeos por aí, tá? Mas isso tudo só para falar do corpo físico, tá? Depois nós temos, aí vai diferir da literatura que você estuda, mas enquanto você está encarnado, você tem aquele duplo etérico, né? Que é como se fosse um duplo do teu corpo físico, né? Só que um pouco mais sutil, aonde ele passa toda a energia, todo o prana que vem lá do universo, quando tem que abastecer esse corpo físico, ele tem que passar pelos chakras do corpo astral, né? E aí, que é o corpo espiritual, e aí como é que essa energia chega pelo corpo físico? Chega através do duplo etérico, né? O nosso corpo físico ele tem 2 formas de se alimentar, né? A primeira forma é quando você come alguma coisa. Vou comer uma maçã. Comi a maçã, mastiguei a maçã, engoli, a maçã vai para o estômago, do estômago ela vai para o intestino, do intestino vai para a corrente sanguínea e lá o sangue vai distribuir os nutrientes de acordo com a necessidade do organismo, né? Bem simples assim. A segunda forma é que
Quando eu respiro, quando eu inspiro, eu não estou só inspirando oxigênio, eu estou inspirando prana, a energia universal, né? O que os chineses também chamam de Qi, né? Então, essa energia universal que eu respiro, os meus chakras do corpo espiritual vão absorver, vai passar pelo meu duplo etérico e o duplo etérico vai entregar essa energia para o físico. Então, o duplo etérico é como se fosse uma camada intermediária. Por que eu falo que isso depende da literatura que você estuda? Porque pode ser que na sua literatura, os autores que você estuda podem não considerar o duplo etérico como um corpo, né? Então eu estou só fazendo esse parênteses aqui. Quando você precisa expelir algum tipo de energia, né? Você pode expelir também de duas formas. Ou você expele pelo seu sistema excretor, né? Ou seja, pela urina, pelas fezes, enfim. Ou você vai expelir também pelo duplo etérico. Por quê? Tem uma energia que não está me fazendo bem. Fiz uma técnica de limpeza. O que vai acontecer? Essa energia que estava presa vai começar a circular pelos meridianos do duplo etérico, vai sair do duplo etérico, vai até os chakras do corpo espiritual e dos chakras vai para fora, vai seguir o seu curso fora do nosso corpo físico, né? Então é assim que funciona. Aí nós vamos ter o corpo espiritual, também conhecido como corpo astral. Se você pegar a literatura espírita como, né, pega por exemplo aí o Livro dos Espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega toda a literatura clássica do Allan Kardec, ele vai chamar esse corpo de perispírito, né? Mas aí você vai pegar outras correntes, como pega a projeciologia do Valdo Vieira, tá? Pega a teosofia, pega a apometria, tudo isso vai mudar um pouquinho o nome, eles não vão mais chamar de perispírito, vão chamar de corpo astral, né? Outros vão chamar de corpo espiritual, tem gente que chama de corpo psicossomático, o nome pouco importa, tá? O que importa é que isso é um corpo que você vai utilizar para pisar na cidade, nosso lar, em outras cidades que tem por aí. Então, quando André Luiz chegou lá no nosso lar para se tratar e para viver, ele foi com esse corpo espiritual, né? Todos vocês sabem que ele passou pelo Ministério da Regeneração, né? Lá tem o Ministério da Regeneração comanda aí toda a questão da área da saúde, o tratamento dos espíritos, né? Ele passou por todo o complexo hospitalar, passou pelo tratamento, foi reconstruído o corpo espiritual dele, por conta de tudo que ele passou, enfim. Mas só para vocês entenderem, isso aí a gente pode explicar também em vídeos posteriores, tá? Mas só para vocês entenderem que você utiliza esse corpo astral, esse perispírito, esse corpo espiritual para se manifestar no plano espiritual que a gente conhece. Os outros corpos, né, além do corpo espiritual, que são corpos bem mais sutis, tá? E aí vai mudar o nome de novo pela literatura que você estuda, uns vão chamar de corpo mental, outros vão chamar de corpo causal, outros vão chamar de corpo intuicional, tá? Não importa, eu não vou me ater, não vou escolher nome nenhum, tá? O que eu vou só dizer é que esses outros corpos, eles são utilizados para manifestações em planos ainda mais sutis, ainda mais próximos do divino, tá? Então, eu quero que vocês entendam que cada corpo que você utiliza, você vai utilizar dentro do plano que é cabível para esse corpo, né? Fazendo agora uma analogia à nossa realidade física agora, imagina que eu vou andar no oceano. Eu vou passar um longo tempo mergulhado nos oceanos, eu vou ter que ter um escafandro, vou ter que ter uma roupa especial. Por quê? Porque eu vou ter que respirar debaixo d'água, cuidar para não dar alcalose, para não dar aquela embolia, aquela coisa toda. Então, é isso que acontece, tá? Eu preciso de uma roupa específica para me manifestar em locais específicos. Então, esses nossos corpos são como se fossem roupas que a gente veste, tá? Baseado nisso, a gente agora vai entrar de vez nesse tópico do como que o nosso corpo material ele é construído. No mundo espiritual, existe um grupo de engenheiros genéticos. O que são esses engenheiros genéticos? São uma equipe espiritual muito sofisticada e muito avançada que dominam toda a programação genética. Nós sabemos que os nossos cientistas eles conhecem muito pouco ainda a respeito do nosso DNA, né? Tem muita sequência aí de bases nitrogenadas que quase que 90% que os cientistas ainda não sabem para que serve, né?
Mas os cientistas do grupo de engenharia genética lá do mundo espiritual, eles sabem para que serve. Tanto é que quando a gente vai encarnar, a gente passa por essa equipe e essa equipe vai projetar um corpo físico para a gente. Então eles desenvolvem uma matriz invisível. Essa matriz é que vai dar comando para as células se dividirem, né? Quando lá o esperma se encontra com o óvulo, né? O esperma do homem vai lá se encontrar com o óvulo da mulher, acontece toda aquela caminhada do zigoto, né? Que é a fusão das duas células, lá da trompa até o útero, e aí nesse meio inteirinho as células já começam a se dividir, e aí já começa toda aquela diferenciação das células. Então vai ter a célula do fígado, célula do coração, célula do cérebro, célula do olho, célula do ouvido, né? Célula do estômago, célula do intestino. Como isso é feito? Isso é feito por essa matriz. Essa matriz invisível, que é programada por esses engenheiros genéticos, é que vai fazer com que as nossas células se dividam de acordo com essa matriz, de acordo com o que tem que ser. E é essa matriz que comanda a programação física do nosso DNA. Por isso que a gente não entende, né? Como é que nasce uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo? Porque eu sou tão perfeito, minha esposa é tão perfeita, a gente tem 2 filhos perfeitos, maravilhosos, quando eu vou ter o 3º filho, nasce aquele filho com síndrome de Down e ninguém sabe por quê. Não é que ninguém sabe por quê. Estava na matriz dele invisível, projetada pelos engenheiros genéticos, que esse filho teria um cromossomo a mais, que seriam 3 cromossomos 21, né? E isso faria aquele filho nascer com síndrome de Down. Então isso foi programado, tá? Agora o porquê isso foi programado fica para a parte 3 do vídeo, tá? Eu só estou explicando para vocês como que esse corpo é construído, tá? Vamos supor, eu tenho uma criança que nasceu com a síndrome do miado do gato. É outra situação. Síndrome de cri do chá, né? Que a gente conhece. É outra situação. Quem programou isso na matriz? Quem programou essa mutação cromossômica para que esse espírito nascesse dessa forma, né? Encarnasse dessa forma, melhor dizendo? Esse batalhão de engenharia genética. Até uma mutação de cor de olho pode ser programada. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas, um casal de olhos azuis. Todo mundo espera que, por herança genética, nascesse um filho com olho azul, mas aí nasce um filho com olho vermelho, por exemplo. Vermelho não, desculpa. Bom, é a confusão de cego de cor, né? Olho verde, por exemplo. Né? Aí vocês vão argumentar comigo assim, mas pode ser um gene recessivo, né? Um gene que nunca dominou na família, né? Talvez o pai tivesse gene recessivo, a mãe tivesse... Tá bom, e quem foi que fez esse gene recessivo de uma hora para outra acordar e se manifestar? Quem bloqueou o gene dominante? Né? Quem fez esse bloqueio? Alguém teve que fazer esse bloqueio, certo? Então é isso que acontece, gente. Existe uma matriz, essa matriz comanda o DNA do corpo físico e o DNA do corpo físico vai comandar as células desde a fecundação até o útero, até o nascimento e até por toda a vida. Então tudo que acontece, até por exemplo o câncer, por exemplo, fica bem aqui, aí chega a 35 anos de idade e você estoura um câncer, né? Dispara um câncer. Por quê? Porque você, nessa matriz invisível, os engenheiros genéticos eles até conseguem programar a idade que vai começar uma doença, como ela vai começar, quanto tempo ela tem que durar, né? Inclusive você pode até programar desencarne, né? Quando o cara tiver 55 anos vai acontecer aqui um infarto fulminante e a pessoa vai morrer. Isso acontece, tá? Mas eu vi na literatura espírita que pode adiar. Pode adiar? Pode sim. Como que faz para adiar? Cenas para os próximos vídeos, tá? Agora na parte 3 nós vamos discutir especificamente por que você pode nascer com algum tipo de deficiência, para que cada deficiência serve no seu aprendizado espiritual. Eu fiz muita bobagem atrás, será que eu fiz muita coisa errada numa outra vida para nascer cego, surdo, né? Meu filho veio com síndrome de Down, o que ele fez na outra vida para ter isso tudo? Nós vamos discutir agora nessa parte 3 do vídeo, tá? Então, se você gostou, divulga o nosso canal, dá o seu like e segue com a gente na parte 3. Muito obrigado, muita paz a todos e até a próxima.